Minhas amigas e meus amigos, eu sou Valfrido Vardi e volto a vocês pelo IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Hoje inaugurando um espaço novo, um programa novo, a Máquina do Tempo. Nós vamos entrevistar cada vez um personagem da história brasileira, da história recente brasileira, gente que protagonizou o passado recente e que é protagonista hoje. É uma viagem no tempo, uma viagem de ida e volta. Hoje nós recebemos e inauguramos esse programa com Alexandre Padilha, ministro duas vezes do governo Lula, do governo Dilma, deputado federal, um homem de Estado brasileiro, uma pessoa fundamental na campanha do presidente Lula. E para entrevistá-lo sou eu, mas também Pedro Serrano, o grande Pedro Serrano, e Rafael Valim, meu companheiro de todas. Padilha, que alegria tê-lo conosco. Poxa, alegria minha. Primeiro, inaugurando um programa novo, pô. Pois é. E segundo, tendo a figura do doutor, professor Pedro Serrano aqui junto conosco. Além do Rafael Valim, você, Valfrido, uma alegria a gente poder conversar um pouco sobre esse momento do nosso país e sempre, para saber do momento do nosso país, revisitar um pouco o passado, nem que o passado recente e a perspectiva do futuro. É isso mesmo. Antes da gente entrar na máquina e voltar para o passado, como é que você está vendo a perspectiva? Muito tem se falado de um necessário diálogo entre o presidente Lula e as forças de mercado, os agentes de mercado. O presidente Lula já foi testado, sob o ponto de vista da sua fiabilidade para fins, da sua confiabilidade para manter relações contratuais, cumprir contratos, etc. São 2 mandatos. O Lula de 2002 a 2008 não é um Lula diferente do Lula de 2022. Todavia, existe essa fala nos sistemas econômicos de que alguma incógnita ainda pairaria sobre qual será a postura do Lula em relação aos mercados. O que você tem a dizer sobre isso? Valfrido, primeiro que se tem alguém que gosta de conversar, ouvir, dialogar, é o presidente Lula. Eu tive a alegria, o orgulho de ter sido ministro da coordenação política do presidente Lula, e naquela época o Ministério da Coordenação Política tinha a relação com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos e com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Foi uma instância criada pelo governo do presidente Lula, inspirado nas práticas aí dos países europeus, no pós-Segunda Guerra Mundial, que era um espaço de concertação, de diálogo. Sentava ali na mesa o presidente da FEBRABAN, do lado o presidente dos sindicatos bancários, o pessoal do agronegócio junto com o MST, construía consenso, detalhava as divergências, né? E o tempo todo construindo o diálogo permanente, né? Eu tenho sido muito chamado por setores do mercado, empresários, segmentos em geral, o pessoal da área da saúde também, por ter sido ministro da saúde, para conversar, dialogar com as incertezas. Primeiro eu acho que as incertezas são mais de vocês até, porque eu acho que está todo mundo muito preocupado, porque o cenário é muito incerto. Ninguém sabe o que o Bolsonaro, a cada dia, o que Bolso e Guedes podem fazer com a economia brasileira. E segundo, tem uma incerteza no cenário internacional. Mas eu falo, se tem uma certeza, né, é que vocês conhecem o presidente Lula. O presidente Lula não é o ET. O presidente Lula não é uma figura como o Bolsonaro, que precisava ter um posto Ipiranga para dizer que tinha um cara econômico. O presidente Lula tem 8 anos de mandato, que aconteceu a única vez na história do nosso país. Quem fala isso não são os economistas do PT, a Fundação Getúlio Vargas, onde 3 coisas aconteceram no Brasil: crescimento econômico, redução da desigualdade e responsabilidade fiscal. Nunca tinha acontecido isso no Brasil. Nós tivemos períodos de crescimento econômico como a ditadura, mas com aumento da desigualdade. Nós tivemos período de responsabilidade fiscal, ajustes fiscais, com crescimento da desigualdade, com redução do crescimento. O presidente Lula conseguiu essa combinação, e é esse Lula que está aí para disputar as eleições. Acho que é um momento de construir muito diálogo, que a gente vai precisar disso, né? O Brasil vai precisar, para se mobilizar para enfrentar a fome. Hoje nós estamos com 20 milhões de pessoas em fome absoluta, mais de 100 milhões de pessoas, aquilo que a gente chama de insegurança alimentar. Para você enfrentar isso, vai ter que mobilizar todos os atores políticos, econômicos, sociais do país, né? E eu acho que o presidente Lula tem essas 3 características muito importantes. Primeiro, uma figura do diálogo, uma figura que tem capacidade de comunicação direta com a população.
e uma figura com credibilidade internacional. Esses 3 componentes são fundamentais para derrotar a extrema-direita no Brasil, né? Então eu acho que a gente vai construir sim um ambiente de construção de diálogo. Lógico que não significa assumir a pauta dos setores do mercado, né? O mercado fala assim, mas vai acabar com o teto de gastos? Eu falo o seguinte, eu sou contra o teto de gastos desde o começo. Mas mesmo quem criou o teto de gastos, o seu Henrique Meirelles e o Congresso Nacional que aprovou, quando aprovou, previa que em 2026 tinha que ter uma revisão do teto de gastos. Poxa, será que é absurdo a gente querer rever isso em 2023, tendo o Brasil passado por uma pandemia, 20 milhões de pessoas na situação de fome, mais de 100 milhões de pessoas em segurança alimentar, uma fila enorme de procedimentos do SUS, defasagem educacional? Não é nenhum absurdo. Então, eu acho que isso vai permitir abrir o diálogo, a conversa e a gente construir propostas junto com esses setores também. Magnífico. Antes de passar a palavra ao Pedro, para ele pensar na pergunta dele, Rafa. Vamos lá. É uma alegria estar aqui ao lado de vocês e recebê-lo, ministro Padilha, para essa conversa e esse novo programa que hoje se inaugura. Eu vou recuar um pouquinho no tempo e o período quando você ocupou o Ministério da Saúde foi marcado por grandes transformações. Mas uma coisa que eu acho notável daquele período era a sua preocupação, que não é comum entre ministros da saúde, entre essa articulação entre um aprimoramento, um fortalecimento do SUS, mas uma preocupação com a industrialização do país. Eu me lembro muito bem da sua preocupação com transferência de tecnologia e eu lembro também das discussões sobre se isso precisava de licitação ou não, aqueles questionamentos que eram, no mais das vezes, para turbar a compreensão do cerne da questão, que era algo importantíssimo para o país. Eu queria que você nos contasse um pouco como foi essa experiência. Rafael, primeiro que saúde, na minha opinião, na opinião do presidente Lula, não pode ser visto como gasto. Saúde é necessariamente investimento. E mais, né? Saúde é desenvolvimento. Não existe nenhum país economicamente desenvolvido no mundo que não tenha um forte setor daquilo que a gente chama do complexo econômico industrial da saúde, que é indústria, serviços, inovação tecnológica no campo da saúde. A saúde impacta, na época que eu era ministro, a saúde impactava 9,2% do PIB. Só acima da saúde só tinha a cadeia do petróleo e gás, que era 13%, 14%, o setor do agronegócio naquela época era 19%, hoje é 26%. Né? A saúde, naquela época, hoje diminuiu um pouco, mas ainda tem muita força, era o setor que envolvia, por exemplo, 10% dos trabalhadores de ensino superior do país eram da área da saúde. Né? Era um setor que tinha uma capilaridade enorme que tem até hoje, porque você vai no menor município e tem ali uma equipe de saúde da família, agente comunitário de saúde. Muitas vezes os principais salários permanentes daquele município são dos profissionais da área da saúde. Né? E o Brasil construiu pela sua Constituição, estou aqui conversando com 3 grandes senhores disso, né? Construiu na sua Constituição um compromisso quase único, que é de um país com mais de 100 milhões de habitantes assumir como compromisso de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Isso cria um mercado público, ou seja, uma obrigação do Estado em investir, incorporar vacina, comprar vacina, garantir assistência farmacêutica, distribuir serviço, equipamentos, que cria um mercado público que é o grande potencial para o Brasil ser um profundo produtor de tecnologia, emprego e renda na área da saúde aqui no Brasil. Né? Estava citando um exemplo, pegar um exemplo para vocês aqui, a vacina do HPV. Eu era ministro da Saúde e decidiu incorporar uma vacina do HPV, que é uma vacina que previne o câncer de colo de útero nas mulheres e o câncer de pênis nos meninos. Quando a gente incorporou essa vacina em 2013, uma família, se quisesse vacinar sua filha, sua pré-adolescente, pagava R$ 1.200. Ou seja, era algo proibitivo para a grande maioria das famílias brasileiras. Quando a gente decide incorporar isso no SUS, da noite para o dia, a gente criava o maior programa de vacinação para o HPV do mundo. Não tinha nenhum país do mundo que fazia uma compra de 15 milhões de vacinas do HPV para fazer isso de oferta pública como garantia, como direito. Diante disso, a gente chega para tinham 2 empresas internacionais que tinham a patente dessa vacina. A gente fala assim, nós vamos criar um maior programa público, vamos fazer a maior compra, assim, no mundo inteiro ninguém compra isso.
a gente exige que vocês transfiram a tecnologia para um laboratório público brasileiro. Essa foi a engenharia que a gente montou, que é chamadas parcerias de desenvolvimento produtivo. Você transferia a tecnologia para um laboratório público brasileiro. Esse laboratório público brasileiro construiu uma parceria com essa empresa internacional e com a empresa privada nacional. Por quê? Porque o privado dava escala para a produção, capacidade logística, acelerar a produção, coisas que às vezes o público tinha mais dificuldade de fazer. Mas o registro da vacina fica para o público. Por quê? Porque se esse privado nacional resolver ser adquirido por uma empresa internacional e sair do país, ou mudar a visão de matriz, a vacina é nossa, o laboratório público está aqui, a tecnologia está aqui. E essa plataforma, né, da vacina do HPV, por exemplo, foi a que viabilizou a vacina para a Covid-19 do Instituto Butantan, porque foi a plataforma tecnológica que se apropriou dessa tecnologia que permitiu que o Butantan pudesse produzir a vacina para a Covid-19. No caso da Fiocruz, a transferência tecnológica é fruto de uma transferência de tecnologia de Cuba, viu, Pedro? Lá do Ministério da Saúde de Cuba, é um produto chamado eritropoetina, que construiu a plataforma tecnológica na Fiocruz, né, com garantia de compra pelo governo federal, e foi o que permitiu que a Fiocruz agora pudesse produzir a vacina para a Covid-19 também com a AstraZeneca, com outra empresa internacional. Então, eu estou convencido disso, né? Já estava na época, a gente criou toda a política do Complexo Econômico Industrial da Saúde, mas ainda após a pandemia. O que a pandemia mostrou para o mundo? Que nenhum país pode ficar totalmente dependente de outros em relação aos insumos da saúde, máscara, equipamento, medicamento, porque diante de uma pandemia você pode, no desespero dos países europeus, a dependência que eles tinham da China, da Índia, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos também desesperado, o Brasil viu, né, os primeiros 3 meses a gente não tinha máscara, não tinha luva, né? Então a pandemia reforçou ainda mais isso, de que os países precisam aumentar sua capacidade nacional de produção. Então, essa combinação da necessidade com a oportunidade que nós estamos vendo aqui, na minha opinião, coloca para o centro do projeto, do programa de governo do presidente Lula, a saúde como um dos eixos fundamentais da reindustrialização do Brasil. A gente fala muito assim, o Brasil precisa se reindustrializar, mas ele precisa se reindustrializar a partir de missões, que a gente fala são missões socioambientais de reindustrialização, né? Então é a saúde, é garantir energia para todo mundo, é garantir energia e ponto de internet para todo mundo, universalizar isso. Para isso você precisa ter um esforço grande na sua cadeia, petróleo, gás e energia. Para combater a fome, você precisa reforçar a sua capacidade industrial de ter fábrica de fertilizante hoje no Brasil de novo. Você precisa fábrica de equipamentos que dão assistência técnica, apoio logístico à produção, né? Então, você reindustrializar o país a partir de missões que a gente chama de missões socioambientais, acho que está no centro da agenda do governo do presidente Lula. Só para antes de passar a palavra para o Pedro, essa tua fala dialoga muito com o pensamento de algumas escolas econômicas desenvolvimentistas dentro da Unicamp, que é a tua escola, sim, né? Sim. Eu tenho a honra de ter estudado na Unicamp e na USP, nas duas aí, mas que... E você está muito antenado no diálogo com esses economistas da Unicamp? Sim. Esse é um debate permanente. Toda essa discussão do complexo econômico industrial da saúde envolve pesquisadores, né, tanto da Unicamp, da Fundação Oswaldo Cruz, Federal de Minas Gerais, né, que discutem exatamente isso, como que você pensa a reindustrialização do país a partir de missões sociais e ambientais, né? Inclusive eu, na condição de deputado, a gente criou no ano passado uma comissão só desse tema, né, como o Brasil, depois da pandemia, consegue aumentar sua capacidade nacional de produção, de serviços, tecnologia, inovação tecnológica na área da saúde. Envolveu todos os setores, inclusive vários economistas, toda a indústria, a gente chamou toda a associação de indústria, pesquisadores, setor de serviços. O Brasil tem uma saúde suplementar que hoje tem 42 milhões de usuários dos planos de saúde, chegou a 50 milhões. Isso é um sistema público maior do que o Sistema Nacional Público do Canadá, por exemplo, em relação à demanda que constrói. Então tem um potencial enorme em relação a isso para gerar emprego, renda, inovação tecnológica, soberania no nosso país. Pronto. Deu tempo? Imagina, bem, ministro, o senhor... A tendência sempre quando se entrevista o senhor é perguntar de questões da saúde. O senhor foi, talvez, sem dúvida alguma, um dos melhores ministros da saúde que o Brasil já teve.
Agora, o senhor também foi político, né? Foi deputado, e ultimamente tem tido missões aí do presidente Lula de dialogar no plano da economia. Então eu vou lhe fazer perguntas nesses outros territórios. A primeira delas que me parece relevante é a seguinte, quer dizer, a Lava Jato, ela, dentre outras consequências negativas que ela teve para o país, ela destruiu o setor de infraestrutura, que era um setor privilegiado na economia brasileira. Na nossa pauta de exportação de produtos e serviços, ele era mais nobre, porque exportava serviços, né, de uma alta qualidade tecnológica. E eu acompanhei situações semelhantes nos Estados Unidos, na França e na Suíça, e vi que esses países tiveram uma preocupação quando tiveram ondas desse movimento anticorrupção e desse discurso todo. Eles tiveram a preocupação sempre de preservar suas empresas. A Alstom foi preservada na França. Nos Estados Unidos, o setor de petróleo de onde ele mexe. Quer dizer, ou seja, você tem aí todo um monte de medidas para ser objetivo e pragmático que os países adotam para tentar preservar suas pessoas jurídicas. Aqui no Brasil, não. As empresas foram tratadas como se elas, empresas, veja, empresa é uma pessoa jurídica, é um ser abstrato, não existe concretamente. Né? Como se esse ser abstrato tivesse praticado crimes e não as pessoas físicas que estavam ali exercendo funções de executivo. Vamos dizer, o país, ou a Lava Jato, esse momento que o país passou, não soube diferenciar ali a pessoa física que comete o crime e precisa ser punido da empresa, que é um patrimônio nacional, é um patrimônio social, né, e que precisa ser preservado. Aí a minha pergunta é para o futuro. O Valim perguntou do passado, eu pergunto para o futuro. O senhor acha que um eventual governo Lula teria que recuperar as empresas de infraestrutura, tendo em conta sempre que elas são fundamentais para a reindustrialização, mas que também são altas geradoras de empregos em todos os segmentos sociais? Então eu queria saber isso. Ô Pedro, além das consequências políticas nefastas, né, do que foi a Lava Jato, você denunciou desde o começo, né, o impacto da Lava Jato sobre a nossa economia é algo brutal e muito perverso, né? Porque em 2008 eu era ministro da coordenação política do presidente Lula, 2008, 2009, 2010, quando veio a crise dos Estados Unidos. Né? Uma das questões chaves naquele momento, uma avaliação que a gente fazia é o seguinte: poxa, cadeia do petróleo e gás, 13% do PIB. Acabamos de descobrir o pré-sal. Aqui está uma saída para a gente enfrentar, fazer um movimento anticíclico diante daquela crise dos Estados Unidos para gerar emprego, renda, né? E todo investimento foi feito nisso, seja na agenda política do governo, marco regulatório do pré-sal, papel dos bancos públicos, BNDES, movimentação dos atores privados, e um movimento que você lembrou bem do setor de engenharia no Brasil, das empresas de logística, de infraestrutura, que fizeram grandes parcerias internacionais mandaram um dos desafios que a gente tinha, por exemplo, como é que você vai explorar o pré-sal? Como é que você chega ali a 7 quilômetros abaixo do nível do mar, bota uma sonda lá embaixo? Qual é o desafio de engenharia em relação a isso? O quanto que essas empresas mandaram para a Holanda, para a Noruega, para conhecer outras experiências, a parte de logística dos portos, parceria com Singapura. Você conhece bem a coisa de Cuba? O Porto de Mariel não era só um porto, era uma cooperação tecnológica com Singapura, no modelo de um porto, a gente aprendendo isso, engenheiros aprendendo, e tudo isso foi destruído. Como você fala, e o grande contraponto que a gente pega os outros países, né? Eu lembro daquele exemplo, para mim é muito simbólico, do Pentágono, um esquema de corrupção com o sistema de informação no Pentágono, não durou uma semana, assim. Identificaram, tiraram os executivos, o contrato continuou. Não teve uma semana, continuou. É isso. Manteve a empresa, o contrato continuava, tudo, né? E é realmente muito grande. Então nós vamos ter que fazer um grande esforço, como você está lembrando bem, nesse processo de reindustrialização, de estímulo, né? A recomposição de um conjunto de empresas, da infraestrutura, até para você fazer com que o país, né, se desenvolva. Eu me lembro em 2003, esse é um debate que eu tenho com o pessoal do mercado, eles falam, pô, mas como vocês vão criar, vocês vão furar o teto, tudo? Eu lembro para eles o seguinte, quando a gente assumiu em 2003, tinha uma das questões que a gente não abria a mão, era cumprir a tal da meta do superávit primário, né? A gente até fez uma meta maior do que era previsto, como um sinal de credibilidade. 2003 a gente cumpriu a meta, 2004,
Chegou de 2004 para 2005, o próprio mercado, o setor econômico, o FMI estava aqui ainda, o FMI estava... a gente não tinha pago a dívida com o FMI ainda, então ele monitorava o plano econômico, tudo. O próprio FMI falou assim, opa, esse país precisa ter um espaço fiscal para poder fazer investimento público. Aí foi aí que criou a chamada PPI, que eram os projetos pilotos de investimento. Então criou um orçamento que não entrava no cálculo do superávit. 2005 criou esse orçamento. Não foi executado, sabe por quê? Porque as empresas, o Brasil tinha ficado tanto tempo parado, sem ter projeto, sem ter investimento público, que você não tinha projeto no país. Então, 2005 sinalizou, aí o pessoal começou a fazer, as prefeituras, os governos estaduais começaram a contratar, as empresas começaram a fazer projetos, saneamento, transporte. Então, você tem um tempo, inclusive, de maturação, de construção, de recuperação disso. Eu acho que a gente vamos ter que fazer um grande esforço sobre isso, e o investimento público puxa o privado, né, com vários instrumentos novos. Um debate que a gente está tendo que é muito interessante, que é pensar como que os bancos públicos, ao invés de entrar só com crédito, possam entrar como um fundo garantidor. Ele é um fundo garantidor para que o privado possa tomar recursos, crédito para fazer uma execução como essa, né? Para a gente recuperar essa infraestrutura, empresa de infraestrutura, logística, engenharia que foi desmontada no nosso país e com um olhar muito importante, Pedro, que eu acho que isso é um tema importante que a gente debate muito na saúde, você focar o que a gente chama do núcleo tecnológico principal. A gente não quer retomar uma indústria no Brasil que só pinte casco de navio. Nós queremos que essa indústria tenha a capacidade de produzir ali o equipamento do navio, o equipamento que faz a prospecção da sonda lá a 7 quilômetros abaixo do nível do mar e não explode. Né? Na saúde não é só luva, a gente quer o centro tecnológico, né? O que tem mais importante de tecnologia na área da saúde, porque isso puxa a cadeia inteira, né? Gera inovação tecnológica, emprego, renda, né? E uma perspectiva mais sustentável também dessa reindustrialização. Eu pensei em fazer uma pergunta sobre de que forma você, ministro da Saúde ou ministro da Economia, teria combatido a Covid, mas talvez um dos meus colegas possa fazer essa pergunta, porque... Está dando dica. Depois de pensar nisso, eu pensei numa outra pergunta, que me parece mais importante. Como é que nós vamos fazer, num próximo governo, caso o presidente Lula seja eleito, para que esses avanços todos, aos quais você se referiu, e dentre eles muitos que já haviam sido realizados, não se percam numa guerra comercial como a que a gente viveu no contexto da Lava Jato? Enfim, hoje não tem dúvida nenhuma que o Brasil sofreu um ataque. O Brasil sofreu um ataque de potências hegemônicas que se utilizaram de um modelo de exportação de combate à corrupção para frear o desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento econômico e social do Brasil. Como é que nós vamos fazer para fazer com que isso não se repita e ainda assim nós tenhamos um combate estrutural à corrupção que precisa ser combatido, evidentemente? Valfrido, eu sempre, quando a gente assumiu, eu tenho 50 anos de idade, né? Quando o presidente Lula assumiu, eu tinha 30 anos de idade. Quando fui ser ministro da coordenação política, eu tinha 38. E eu brincava, né, com os meus companheiros mais velhos de governo, é uma brincadeira, mas que é real, assim, que o PT era um partido que surgiu negando a história, né? O PT surgiu como uma alternativa ao que existia, inclusive de organização de esquerda, negando um pouco, questionando isso, e muitas vezes aprendia pouco com a história do Brasil, do que tinha acontecido nos governos anteriores, do que tinha acontecido, o que foi o esforço, né, da construção da indústria de base no Brasil, da Petrobras, do esforço da construção da indústria automobilística no país, né? E eu acho que o PT teve um banho de história com os acertos e os erros, os aprendizados aí durante os governos Lula e Dilma. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa, espero e tenho certeza disso, né? Primeiro de como você garantir, o que você falou, primeiro institucionalizar algumas políticas de Estado. A gente sabe que o fato de construir a lei, às vezes está na Constituição, não significa garantia absoluta que vai ser cumprido. O que o Bolsonaro fez no meio da pandemia, tá certo? Está lá o capítulo de saúde da Constituição, está lá a lei orgânica do SUS, o Programa Nacional de Imunização que existe desde a ditadura militar, e o Bolsonaro descumpriu o tempo todo. Institucionalidades estão muito sólidas ali. Mas a gente sabe que ajuda a mediar. Se não tivesse a lei orgânica do SUS, se não tivesse o capítulo da Constituição, o STF não poderia ter tido a decisão que teve de dizer, não, os estados e municípios têm autonomia diante da política do governo federal de ter políticas de restrição na pandemia. Então,
Acho que é uma coisa muito importante, Valfrido, a gente conseguir institucionalizar cada vez com mais força, com mais solidez, um conjunto de políticas que foram construídas, que vão sendo construídas, né? Por exemplo, todo o debate sobre o apoio ao que a gente chama do componente nacional, né? Seja da saúde, da defesa, do petróleo e gás, tudo isso aí precisa ser institucionalizado para que um governo por si só não queira desmontar. Se tiver que desmontar, vai ter que debater uma lei, vai ter que discutir a lei, né? Acho que são instrumentos fundamentais para isso, né? Eu acho que nós vamos ter que ter uma preocupação maior com a composição do judiciário. Eu acho que, às vezes eu falo uma coisa, eu não sou da área jurídica, então tenho até receio, mas uma certa ousadia irresponsável de falar algumas coisas. Eu acho que o PT não tinha uma doutrina sobre isso. A gente construiu o processo de indicação a partir um pouco de indicações que iam sendo feitas, às vezes do Congresso indicava isso, né? A gente não tinha... queremos um judiciário que seja garantista, né? O que a gente quer, né? Queremos estimular um certo ativismo que existia. Eu acho que é um debate que ter, porque para outros a gente tinha uma certa doutrina. Não, eu quero um determinado perfil, é esse, né? Eu acho que a gente aprendeu com os erros que foram cometidos, que a gente sofreu em relação a isso, né? E eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem. O Pedro Serrano tem uma publicação muito importante, que é trazer à luz no debate da sociedade o que foi o impacto nefasto da chamada Operação Lava Jato, né? Que não era operação de combate à corrupção. Ela cada vez mais foi se configurando como um certo projeto político que via para destruir um certo projeto de país, tinha que destruir figuras, tinha que destruir lideranças políticas e tinha que destruir uma economia que estava sendo construída no país, o país se posicionando sobre isso, né? Então, trazer à luz isso ajuda a sociedade a debater, ser um tema cada vez mais presente, né? E a gente vai construindo junto mecanismos de barreiras, né, que possam dar mais sustentabilidade a iniciativas políticas, a projetos políticos que tentam cumprir aquilo que está na Constituição, né, o papel que nós queremos do Estado brasileiro, né, de garantir direitos, de estímulo à economia, de um país que seja soberano, né, defesa da nossa soberania, que são questões fundamentais que a gente perdeu nesse período, né? Então, eu acho que a gente já aprendeu com muitos erros, mas a gente precisa construir as soluções no diálogo com os setores que têm essa compreensão, né, de que não dá para um país ser soberano sem ter uma política industrial própria, sem ter um projeto nacional próprio, sem ter garantia da sua soberania. Nem os seus direitos sociais são sustentáveis se você não garante isso, porque até os seus próprios direitos sociais ficam à mercê ou de oscilações de mercado, ou de humores políticos, ou de ataques feitos por interesses que sejam internacionais, né? Até para isso, para a garantia dos direitos e da soberania, a gente precisa retomar mecanismos de sustentabilidade, né? De um certo projeto econômico do país, da capacidade nacional de produzir, emprego, renda, riqueza, né? Para a gente enfrentar os nossos problemas sociais do país também. Muito bem. Ministro, mais uma pergunta agora do presente. O que nós temos testemunhado quando dialogamos com o pessoal do mercado e depois o mercado dialogando também com figuras do PT, há uma certa dissonância em relação ao diagnóstico da economia atual. Para o mercado, eles dizem, olha, a economia brasileira está organizada, não precisa fazer grandes mudanças. Está melhor, supostamente, do que outras economias. Exatamente, tá? Ou seja, teria todas as condições para evoluir bem, para ir melhor e tal. Ao passo que, muitas vezes, algumas figuras do PT falam, ó, não, tem muita coisa para mudar. E claro, justiça seja feita, coloca na agenda, no centro da agenda, o problema da desigualdade. Como você vê esse embate que se dá atualmente? Eu acho que tem sempre dois componentes nesse embate, sabe, Valim? Assim, tem um componente que é um componente de disputa de projeto.
Então, tem alguns representantes do mercado que, na verdade, eles estão afirmando um certo projeto. Eles têm uma certa visão do qual tem que ser o tamanho do Estado, uma certa visão de um Estado mínimo, de que esse Estado tem que garantir né, uma certeza de que os compromissos com as dívidas com o setor financeiro serão honrados. Eles têm uma certa visão de que para o Brasil ser um mercado atrativo para os investimentos do setor financeiro, precisa ter determinadas condições. Então, tem uma parte ali que é disputa de projeto, que vai ser embate, vai ser negociação, diálogo. No âmbito da democracia, a gente respeita que tem gente que pensa diferente da gente. Agora, eu acho que tem um componente maior ainda, Valim, que de uma certa incerteza e preocupação dos agentes de mercado, porque eles também são consultores, são investidores, gente que está decidindo hoje o que vai acontecer em 2023, 2024, e tem uma certa preocupação, incerteza, que eu acho que também é incerteza deles, porque eu não ouço ninguém assim falando que a economia está bem, não. Na maior parte deles eu ouço está todo mundo muito preocupado com os rumos da economia, seja brasileira, ou seja, internacional. Então, eu acho que tem um terreno de incerteza, mesmo para alguém que não necessariamente está fazendo uma defesa do seu projeto, mas que quer fazer os seus cálculos de investimento. Que eu acho que as duas coisas são legítimas. Um de quem defende um certo projeto, do qual eu discordo, certa visão de Estado, certa visão de sociedade, certa preocupação sobre temas que para mim são fundamentais, como a desigualdade, e outros que estão preocupados ali, que estão certa incerteza, o cara quer saber, quer calcular, ele às vezes é um funcionário do fundo de investimento lá, o cara precisa prestar um relatório, tudo, né? O que eu tenho discutido com eles? Assim, eu acho que tem várias incertezas que são de todos mesmo, mas tem algumas certezas. Primeiro, o presidente Lula não vai dormir enquanto tiver um brasileiro morrendo de fome. Enquanto tiver 20 milhões de pessoas passando fome, o presidente Lula não vai dormir, não vai descansar. Quando tivesse mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar do país, não vai dormir, não vai descansar. Então, vai querer mobilizar permanentemente todos os atores sociais, econômicos, privados e públicos do país para enfrentar isso, não tenho dúvida. O presidente Lula é uma figura que não dorme enquanto tem inflação. Por quê? Porque ele tem, da vida pessoal dele, ele sabe o impacto da inflação para o salário do trabalhador e da vida política também, porque durante um período nós perdemos eleições nacionais por considerarem que o PT era um partido que não combatia a inflação. Nós perdemos a eleição de 94 nisso. Lula liderava as pesquisas, meses antes saiu um plano real que vai combater a inflação, nós perdemos porque não conseguimos encaixar direito o discurso sobre aquilo. Dali em diante, por esses dois motivos, a sua vida pessoal, junto com os metalúrgicos, com os trabalhadores, né, e a sua experiência política, faz com que ele seja um presidente que ele não descansa enquanto está vendo a inflação de alimentos, está impactando a cenoura a R$17, o meio quilo de café a R$22. Né? Então, isso eu falo para ele, não tem jeito, nós vamos se mobilizar para isso. Significa que você vai dar um cavalo de pau? Não precisa ser, né? Você pode construir isso no diálogo. Você tem o exemplo aqui da PPI, né? Que era, a gente estava cumprindo a meta de superávit primário, todo mundo percebia que você precisava ter um espaço fiscal no país para ampliar investimento público em 2003, 2004. Foi construído, até o FMI concordava. Né? Outra coisa que eu falo para eles, não tem jeito, o presidente Lula o governo do presidente Lula vai ter aumento real do salário mínimo. Nem significa qual é o tamanho desse aumento. Nós vamos saber como vamos construir isso. Quando a gente chegou em 2003, a meta era $100. Em um ano e meio a gente já tinha atingido a meta, porque o câmbio também estava melhor, tudo. Né? Mas a gente construiu uma política de valorização real do salário mínimo que foi construída ali ao longo do governo. Vamos construir algo que seja PIB mais inflação e construir uma política no diálogo, na construção, construindo maioria sobre isso. Né? Então ele vai querer construir isso, tá certo? Vamos construir isso com diálogo. E eu pergunto para eles, quem que vocês preferem? Né? O Lula e Alckmin ou o que é o Bolsonaro? Que a cada dia, né, vocês não têm noção nenhuma do que vai acontecer. Né? Semana passada os caras pautaram, vamos pautar a privatização da Petrobras. Né? Não tem dúvida nenhuma, muita gente ganhou dinheiro com isso, sabe? Só de ter pautado. Quem pautou ganhou dinheiro. Ali, o mercado girou. Né? É isso que vocês querem? Vocês querem um presidente da República que colocou, né, o fisiologismo enquanto prática política, a gente sabe que tem no Congresso, na cozinha do Palácio do Planalto? Foi isso que o Bolsonaro fez.
Ele colocou o fisiologismo na Casa Civil, na coordenação política, né? O Guedes, que é um operador permanente, né? A cada fala do Guedes, alguém está ganhando dinheiro com aquilo. É isso que vocês querem, né? Então, também tem um debate com eles de qualquer alternativa que existe, né? É de que o Lula é o único que consegue derrotar o bolsonarismo hoje. Eu acredito que o presidente Lula tem a capacidade política. O Lula fala uma coisa o tempo todo, ele fala assim, ó, o presidente não tem que ser ministro da Fazenda. O papel do presidente é construir as condições políticas para você ter uma política econômica no país, previsível, com planejamento, né? E o presidente Lula vai ser isso, né? A gente vai superar o Bolsonaro, estou confiante, vai ser uma batalha dura, nós vamos superar o Bolsonaro e vai construir as condições políticas para que o Brasil volte a respirar e discutir o seu futuro econômico, político, no nosso olhar, tendo como centro do enfrentamento a redução da desigualdade. Última pergunta. Não, mestre, eu entendo, acho que tua linhagem de reflexão é muito correta. Eu queria saber a tua opinião pessoal, né? Quer dizer, para a gente enfrentar esses problemas sociais e econômicos que o país atravessa hoje, você vai precisar de certos instrumentos. Um deles o Estado e outro a iniciativa privada. Empresas de grande porte que tenham condição de promover, de serem agentes do desenvolvimento. Agora, nós tivemos uma boa parte das empresas envolvidas diretamente com o desenvolvimento prejudicadas pela Lava Jato, praticamente quebradas. Nós temos hoje um domínio do setor financeiro desequilibrado. Antes ele vivia em tensão com o setor produtivo na disputa pelo orçamento, né? O Laval, outros pensadores lá da França, estudam neoliberalismo, falam isso, a característica do sistema é você disputar orçamento. Antes vivia numa tensão, você tinha lá empreiteiras, concessionárias de serviço público, empresas de produção industrial mesmo de alimentos, etc., pressionando num canto, enquanto você tinha os bancos e agentes financeiros pressionando no outro e havia uma tensão. O interessante é que só o lado de cá, vamos dizer, foi destruído, parcialmente pelo menos. Né? Você teve destruição só no lado produtivo da economia. E isso levou a uma expansão nos últimos anos muito grande do poder do capital financeiro, eles dominam a mídia, etc. No começo, ninguém fala, mas no começo da pandemia foi dado 1 trilhão e 200 bi para o setor financeiro, sem nenhum accountability, sem a gente saber o porquê que essa quantia... Outro dia eu vi um cálculo, se tivesse dado 1 trilhão sem os 200 bi, esses 200 bi teria bancado os trabalhadores ficar em casa um período longo ali da pandemia. É verdade. Ou seja, então, por que é 1 trilhão e 200 bi, não 1 tri? Quer dizer, tudo isso ficou sem accountability antes e depois. Né? Ninguém sabe direito onde esse dinheiro foi parar. Então, esse tipo de situação só é possível porque você tem um Estado hoje semi-destruído. Se a gente for no Ministério da Economia, no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, nós vamos ver... Os governos estaduais, municipais... Nós tivemos um esforço no país, eu não sei se você concorda, nos últimos 30 anos, né, para mais um pouco, desde a Constituição de 88, marcadamente, para construir, independente de partido, uma certa estrutura do Estado brasileiro. E isso foi muito prejudicado. O grande problema, por exemplo, não é ter militar, me parece, no Estado brasileiro. Não é isso. É você ter militares em funções que não são próprias. Durante a pandemia, o diretor de vacinação da Anvisa era um tenente-coronel. Quer dizer, ou seja, sem nenhuma formação técnica do setor, etc., com dificuldade de diálogo com as pessoas que são os técnicos do setor no momento de emergência. Então, quer dizer, nós temos essa destruição do setor privado, que a gente já falou na primeira questão, e temos também uma destruição da estrutura do serviço público no Brasil. E sem esses agentes, não tem como retomar. Só tem uma ideia de como conseguir equacionar essa questão? Pedro, primeiro, derrotar o Bolsonaro e eleger o Lula, e essa chapa Lula e Alckmin, na minha opinião, pode iniciar um novo ciclo de renovação política no país. Quando eu falo renovação política, não falo só de lideranças políticas, mas falo também de construção de políticas públicas e, na medida que você constrói políticas públicas, recuperação de partes ou revisão, né, aprimoramento da capacidade institucional do Estado e mobilização de atores privados. Eu acho que essa é a primeira coisa. A gente precisa reiniciar um novo ciclo. A gente começou um ciclo pós-Constituinte de 88, aos trancos e barrancos, com avanços, retrocessos, dificuldades, mas a gente estava construindo ali um ciclo.
Veio a interrupção do golpe, né, jurídico, parlamentar, midiático, da presidenta Dilma, que quebra esse ciclo de construção, que ultrapassou o governo. Acho que tem várias coisas que foram feitas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, pelo governo Itamar, né, muitas delas pelo governo Lula e Dilma. Tem interrompido com o Temer, e o Bolsonaro veio para destruir um conjunto de estruturas, né? Aquela frase do Bolsonaro, quando ele chega lá na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, no jantar, no começo do governo dele, fala que antes de construir a gente precisa destruir muitas coisas. Ele veio para aprofundar essa destruição. Então, está destruído. Está destruído um conjunto de instituições públicas, aparatos do Estado brasileiro. Quando eu falo do Estado, não estou falando só do governo federal, dos governos estaduais e municipais, né? A gente vê aqui na cidade de São Paulo, a gente está vendo a história do território da luz. A história a gente começou... Por que me preocupa nisso? São Paulo hoje tem 20 bi na conta, vamos dizer, em dinheiro líquido. Sim. Não consegue. E não investe. Gastar. E você tem pessoas morando na Paulista. Tem pessoas famélicas morando na Paulista. A gente tem hoje 40 mil. Então não tem a estrutura destruída para poder investir. Pedro, quando a gente estava, eu era secretário do Haddad, a gente estava na prefeitura, a gente chegou tinha 12 mil pessoas vivendo em situação de rua na cidade de São Paulo. Isso foi para 25 mil já em 2019. Pós-pandemia, tem 40 mil pessoas vivendo em situação de rua na cidade de São Paulo, né? E é isso, um desmonte das políticas públicas, da capacidade do poder municipal, da relação com o governo do Estado para enfrentar esse problema, né? Então eu acho que a gente vai ter que reiniciar um novo ciclo, sabe, Pedro? Eu acho que nós vamos reiniciar um novo ciclo, que ele tenta reconstruir coisas que foram desmontadas, né? A parada do SUS, do Ministério da Educação, do SUAS, da Assistência Social, da assistência técnica para a agricultura familiar, né, o papel das EMATERs, papel dos bancos públicos, BNDES, Caixa, e construir coisas novas, que a gente precisa aprender com o que o mundo está fazendo de coisa nova também, né, construção do Estado, de novos aparatos estatais, em relação ao setor privado, como que você dialoga com novos segmentos econômicos que vão surgindo, como que você potencializa garantindo direitos, mas como você potencializa isso como oportunidade de geração de renda, tudo. Então a gente vai ter que reiniciar um novo ciclo. Eu acho que não é uma coisa que vai ser da noite para o dia mesmo, não. Nós vamos ter que reiniciar um novo ciclo de construção da capacidade nacional, seja do Estado, seja do poder público ou do setor privado, enfrentando desafios que a gente não tinha enfrentado antes. Por exemplo, a gestão metropolitana. Esse é um grande desafio novo. Né? Como é que você faz gestão de políticas públicas na região metropolitana? Com alguns aprendizados que a gente teve. Como que você faz coordenação de políticas públicas regionais, macro-regionais? Essa experiência fantástica do consórcio dos governadores do Nordeste nos ajuda aprende muita coisa de como você pensa, né, uma região como um todo, como você pensa novas escalas, o desafio da Amazônia. Nós vamos ter que reiniciar um novo ciclo, sabe, Pedro? Eu acho que não é uma coisa da noite para o dia, de construção dessas políticas, mas parece que a gente precisa estancar o Bolsonaro e o bolsonarismo e reposicionar essa hegemonia que você falou. De fato, é uma hegemonia no mercado financeiro, setor financeiro hoje, no Brasil e no mundo. Uma parte disso é a disputa do orçamento, como você falou, outra é a disputa da narrativa, como você falou, como que eles fazem isso com a imprensa, tudo. E nisso o Lula é craque, né? Ele falou assim, ó, a primeira coisa que nós precisamos fazer, botar o pobre no orçamento. Mas foi fantástico. Ele fala, tem que botar o pobre no orçamento e os multimilionários no imposto de renda, né? Assim, botar o pobre no orçamento, tem que trazer o pobre para o orçamento de novo. Porque é isso, como é que você faz essa disputa política? É debater no orçamento. Debatendo como é que você vai colocar o pobre ali, como é que você vai enfrentar os problemas que a população mais pobre sofre hoje, que precisa do Estado, precisa do setor privado ajudando, né? Então eu acho que, para mim, Pedro, é o início de um novo ciclo, e nisso o Lula tem uma capacidade que é apostar em novas lideranças. Pô, o Lula me fez ministro da coordenação política quando eu tinha 38 anos, o Haddad tinha 40 anos quando foi ministro da educação. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo do presidente Lula vai iniciar um novo ciclo, inclusive com novas lideranças. Sejam políticas, pessoas que assumam responsabilidade na gestão de instituições públicas, fortalecer um novo pacto com esses governadores que estão surgindo, né? Alguns que vão ser reeleitos, outros que vão assumir pela primeira vez. Eu acho que nós temos tudo para construir um novo ciclo, né? Sobretudo se a gente aprender com os erros do passado, tá certo? Daquilo que significa dos ataques que nós sofremos, né? Eu acho que a gente
tem tudo para aprender e reiniciar um novo ciclo no país. Magnífico, ministro. Que bacana, que bate-papo bacana. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, pela sua confiança de falar conosco tão abertamente. Por favor, se dirija aos nossos espectadores. Poxa, palavras finais. Eu que agradeço, Valfrido, Pedro, Rafael, e que orgulho estar aqui com vocês, inaugurando a máquina do tempo, tá certo? Que a gente viva os próximos 50 anos, 60 anos, quem sabe daqui a 60 anos, a gente poder estar aqui na casa do Valfrido, ele falando do que foi, refazendo máquina do tempo aqui. E que esses próximos 60 anos sejam melhores aí do que foram os últimos 6 anos no Brasil, a gente recuperar um projeto para o país. Eu acredito que vai ser possível. Dia 2 de outubro é o único dia que o voto de cada brasileiro tem o mesmo peso do voto do Bolsonaro. Então é o dia para a gente fazer começar essa virada. Muito bom, obrigado por estar conosco e obrigado ao nosso amigo Caixa d'Água. Tá? Só foi possível por causa dele também. Beijo a todos e até mais.